A Bíblia diz que aqueles que buscam a Deus de nada tem falta. E se está faltando algo na sua vida, por mais simples que seja, coloca diante de Deus, né? Apresente diante de Deus. O pastor Vanderlei Schwenk, quem conhece ele? Tem umas pessoas que conhecem, né? Esse ano aí, quem sabe, em nome de Jesus, né? Nós vamos fazer umas campanhas de fé. Eu lembro que ele conta até hoje um testemunho que uma época, logo no começo da sua conversão, ele estava passando uma dificuldade terrível. Não sei se eu posso falar. Alguém já ouviu falar na pindaíba? Alguém sabe o que é pindaíba? O que é pindaíba? Ninguém sabe o que é? Não é uma árvore? É o quê? É uma árvore ou não é? Pindaíba é uma árvore que fica só numa região seca, é isso? Por isso que a pessoa fala, estou numa pindaíba danada, né? Até onde eu sei, o irmão confirmou, ele é uma árvore, né? Ou seja, num lugar seco, numa dificuldade, ela está ali. Mas enfim, ele estava passando essa pindaíba aí, irmãos, e ele conta que ele gosta de café. Assim, quem gosta de café? Olha aí, né? Um cafezinho, pode ser com açúcar, sem açúcar, bom é sem açúcar, né? Mas ele disse que a coisa estava tão difícil que tinha um café na região, acho que era dele lá, que ele gostava, e nem café ele tinha, irmãos. E ele trabalhando naquela luta, e algo que ele conta também, que o Felipe, que é o filho dele, era bem pequenininho, e aqui tem esse negócio de leiteiro, que entrega leite na porta, tem ainda? E diz ele que Deus foi tão bom que ele não conseguia pagar nem o leiteiro, e o leiteiro não suspendeu o leite, todo dia deixava o litrinho de leite lá. Diz que ele abria a porta de casa, olhava assim, falava, será que o leiteiro deixou o leite? Porque ele não estava pagando, né? Olhava lá, a sacolinha estava lá, ele, glória a Deus, o leiteiro não suspendeu, claro, depois ele pagou o leiteiro, né? Não ficou devendo para o leiteiro, mas enfim, Deus cuidou de tudo. E só para resumir, diz que ele estava no mercado uma vez, e ali ele colocou, olha só que simplicidade, ele falou, Deus, estou com a vontade de tomar o cafezinho que eu gosto, lembra até o nome do café que ele fala lá, Damasco, né? Vontade de tomar o café, foi comprar não sei o que no mercado, só uma carne moída, algo bem simples ali. Aí ele disse que entrou no mercado, quando ele olha, não sei se nos mercados geralmente tem aquelas pessoas que têm aquelas marcas de café, que tem aqueles provador ali, tem ou não tem? Diz que ele passando no corredor, a moça falou, senhor, não quer provar o nosso café? Ele estava com vontade de tomar café, ele falou, eu quero. Ele falou, qual que é o café? Ela falou, Damasco, logo o café que ele tinha colocado diante de Deus, que ele tinha orado. Pastor, mas parece tão simples, irmãos, nessas simplicidades que Deus opera, Deus mostra que Ele é Deus. Não é só numa grande conquista de um carro, de uma casa. Ele é Deus para fazer tudo, inclusive as coisas pequenas. Inclusive, vamos colocar aqui, não existe mínimos detalhes, né? Inclusive os detalhes já é detalhes, né? Já é mínimo. Ou seja, todos os detalhes da nossa vida, Deus cuida. Quer ver? Abra lá no Salmo 91. Olha só o Salmo 91, domingo passado, quem veio domingo passado, eu comentei sobre o versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu meditando durante essa semana, e eu confesso, irmãos, que eu queria pregar outra coisa, eu não ia falar do Salmo 91, né? Estava até buscando uma outra mensagem para mim trazer, mas Deus falou no meu coração, Salmo 91, eu falei, mas de novo... E Deus falou, Salmo 91. Eu falei, então, sim senhor, vou pregar o Salmo 91. Eu não sei se eu vou continuar todos os versículos, que são 16 versículos do Salmo 91, seria um estudo, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho do versículo 2, se Deus permitir, domingo que vem o 3, o 4, o 5, nós vamos pegando cada versículo aí. Se Deus mudar, amém. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz o versículo 2. Vamos ler o 1 também, nós falamos domingo passado, 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí o versículo que nós vamos estudar. Direi do Senhor, Ele é o meu quê? É o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Confiarei. Irmãos, cada
palavra dessa aqui daria uma mensagem dentro desse único versículo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas o nosso tempo aqui não permite isso. Mas olha só, o que chama a atenção nesse versículo, eu não vou falar o primeiro, que eu já preguei domingo passado, algo que chamou a atenção nesse versículo, que não sabemos aqui se é Davi que escreveu, não sabemos, vamos tratar aqui como salmista, não sabemos se foi o salmo de Davi, mas ele diz, direi do Senhor, Ele é o meu quê? É o meu Deus. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta, você responde para você mesmo, o que você tem falado do seu Deus? O que você tem falado de Deus? Como você tem se colocado diante de Deus? Como você tem, vou usar essa palavra, como você tem tratado Deus na sua vida? Quer ver? Deixa aqui o Salmo 91, deixa marcado, que nós vamos voltar aí, e aí você vai lá no Salmo 68, tem algo aqui que vai te ajudar, Salmos 68, esse aqui é o de Davi, né? Salmos e cânticos de Davi para o cantor Mor, Salmos 68, o versículo é o 20, quem achou diga amém, quem não achou diga socorro, o Espírito Santo te ajuda. Quem não tem Bíblia, ó a pilha de Bíblia aqui, depois adquire uma Bíblia. Pastor, é muito caro, pastor, uma Bíblia. Eu não vou nem responder nada, né, irmãos? Uma Bíblia, olha, irmãos, uma Bíblia deveria ser muito mais caro, né, por ser a palavra de Deus. Mas glória a Deus que é bem baratinho, né, porque nós compramos tantas coisas aí de valor. Eu vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa compra um smartphone aí, paga, vou falar o mais baratinho, mais furrequinho aí, né? R$1.500, R$1.700, estou falando os mais quebradinhos, né? Porque se for para o negócio da frutinha lá, da maçã lá, aí o negócio complica, né? É mais caro ainda. Mas enfim, nós compramos tantas coisas aí, valorizamos, não, isso aqui é o meu smartphone, o meu está caindo nos pedaços, mas funciona, né? É bom também, liga, recebe ligação, mas enfim, nós compramos tantas outras coisas aí de valor e valorizamos, e a palavra de Deus tem que ser valorizada também, tá? Em nome de Jesus. Olha o versículo 20. O que ele diz? Ó, o nosso Deus, aqui no plural, o nosso Deus, é o Deus do que, irmãos? Quem é salvo, diga amém. Nossa, irmãos, quem é salvo e tem certeza, diga amém. Só a metade. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Continua. Amém. Glória a Deus. Irmãos, de manhã eu comentei, a primeira coisa que tem que estar no seu coração, que você deve pensar, o que você diz, como você trata Deus, a primeira coisa que tem que estar no seu coração, a sua salvação. Não é a da sua esposa, quem é casado, quem é filho não é a do seu pai. Primeira coisa, a sua salvação. Pastor, mas eu moro do lado de uma irmã, de uma igreja, ela é muito de fogo, pastor, ela ora pela vizinhança inteira, então eu estou bem, eu estou salvo. Não, você está triste na vida, porque a salvação ela é o quê? Individual. Uma vez uma pessoa falou, eu tive esse acontecimento, esse fato, alguém falou, não sei o que nós estávamos falando, sei que era da palavra, e alguém falou, olha, a minha avó é muito de Deus. Falou num tom de brincadeira, sabe? Mas, não sei. Falou, e o dia que eu partir, se Jesus voltar, eu vou grudar na saia dela. Eu falei, primeiro, nem de saia sua avó vai. Deus não quer saber dessas vestes lá no céu, não. Calça, camisa, não. Nós vamos receber vestes espirituais. Pastor, como que é essas vestes? Quando nós chegar lá, nós vamos saber. Amém? Eu falei, nem de saia ela vai para começar. Você vai ficar só com a saia dela segurando aqui na terra. Ou seja, cada um tem que ter a sua vida espiritual. Você tem que ter o seu momento de comunhão, você tem que ter o seu momento de oração. Eu tenho que cuidar, irmãos, nós cuidamos de tantas coisas na nossa vida. Quem cuida da saúde? Metade, né?
Quem faz uma caminhada de vez em quando, não anda, olha aí, né? Quem faz sempre, nós cuidamos. Quem cuida dos filhos, irmãos? Quem cuida do carro? Ixi, ó, já, só os irmãos que levantam a mão, né? Nós cuidamos de tantas coisas. As irmãs, quem cuida dos maridos aí? Cuida de vez em quando, né? Nós cuidamos de tantas coisas. Agora, o que chama a atenção, ó, presta atenção, o nosso Deus é Deus do quê? Da salvação, e a Jeová, o Senhor pertence às saídas, para escapar do quê? Coloca a NVT para mim, a nova versão transformadora, nesse versículo aí mesmo, só troca, olha aí, ó, mesmo versículo, o nosso Deus é Deus que salva, o Senhor soberano nos livra do quê? Pastor, mas eu conheço um crente que morreu. Glória a Deus. Pastor, glória a Deus. Triste é se você conhece uma pessoa que morreu e não era de Jesus. É de cortar o coração, é de entristecer o coração. Deus quer que alguém morre? Não, irmãos. Mas alguém pode comentar, pastor, mas eu conheço alguém que servia a Deus e morreu. Ixi, muitos por aí, né, que perderam uma vida até com esse vírus maligno aí. Mas olha só, a Bíblia fala que a letra, ela faz o quê? Mata. E o Espírito faz o quê? Vivifica. Eu não posso olhar para o versículo e ficar somente na letra. Aqui está falando da morte espiritual. Ele livra do quê? Da morte. Inclusive Jesus, a morte física, Jesus já venceu essa morte aí. Jesus morreu, né? Sofreu lá, foi crucificado, furaram, bateram nele. Ele morreu a morte física, a física, essa que todos nós um dia vamos passar, mas ele venceu essa daí, porque ele nasceu de novo, ele ressuscitou. Então, essa morte ele venceu. Agora, a morte que está falando ali é a morte espiritual. Está falando da vida o quê? Eterna. Ele nos livra da morte espiritual. Como assim? Irmãos, imagina uma pessoa passar a eternidade no inferno. Pastor, não quero nem imaginar, eu também não. Agora, vamos imaginar nós passando a eternidade, na onde? No céu, com Jesus. E o que ele livra dessa morte? Essa morte que ele está falando, a morte espiritual, é a perdição eterna, é a pessoa passar a eternidade. Se você perguntar aí fora para essas pessoas que não conhecem Jesus, ou tem uns que conhecem, mas não tomaram a decisão ainda, olha, quando você morrer, né, para onde você vai? Será que a pessoa vai responder o quê? Ah, morreu, acabou, morreu, já era, passou. Calma, não é bem assim não, amigo. Morreu, não acabou. Morreu, começou. Esse tempinho que nós temos aqui nessa terra, que é bem pequeno, passa rápido demais. Uns já estão com 50, 60, 70, 30, 40, não importa. Mas esse tempinho aí, ó, passa voando aqui nessa terra. Agora, a nossa preocupação é depois que nós passarmos aqui dessa vida. E se nós não se preocuparmos, se nós não dizermos, como o salmista falou, direi do Senhor, o que eu falo? O que eu falo do Senhor? Ele diz, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Redentor. Diz ali, ó, o nosso Deus, o Deus que salva, o Senhor soberano. É assim que nós devemos tratá-lo. Volta lá no Salmo 91, para nós irmos para outra parte. Olha só. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Conseguiu voltar aí no Salmo 91? Sim ou não? Continuando. O meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o que? Confiarei. Deixa de novo o Salmo marcado, vai um pouquinho à frente, você vai encontrar, pouco não, bastante. Daniel capítulo 6. Avança aí, Daniel. Fica depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, está nesse meio aí. Se você achar um desses, você está perto. Daniel capítulo 6. Alguém já ouviu falar da história de Daniel? Sim ou não?
Alguém já foi jogado na cova dos leões? Diga amém. Ixi, ninguém, irmãos? Alguém já foi jogado na fornalha de fogo? Não? Misericórdia, pastor. Já basta, como a Bíblia diz, já basta cada dia o seu mal. Irmãos, nós temos que ficar firme com Jesus. Isso eu tenho falado desde quando eu cheguei aqui, vou falar até quando eu estiver aqui. Nós temos que ficar firmes com Jesus. Olha, eu sempre dou um exemplo. É como uma faculdade. Quem já teve a oportunidade de fazer, ou quem está cursando, a pessoa começou. Irmãos, o tempo está passando para ela, que está firme ali fazendo, e aquele que, às vezes, não vou falar a desistência ali, o motivo, mas às vezes tem vários motivos para a pessoa desistir de fazer um curso, pode ser condições financeiras, pode ser uma mudança de cidade, enfim. Mas o tempo está passando para aquele que está cursando, e para aquele que também parou, o tempo está passando do mesmo jeito, tá ou não está? Ou o tempo está parado para quem desistiu? Não, o tempo está passando. E quando essa pessoa piscar os olhos, hoje tem as mídias sociais, tem aí várias redes sociais, quando ela piscar os olhos, ela vai estar olhando lá, vendo seus amigos se formando. É ou não é? Olha, o fulano, comecei, hoje não tem mais negócio, que hoje é tudo online, né? As faculdades hoje, só o sangue de Jesus, né? Mas olha lá o fulano, olha lá, tirou a foto com aquele, eu tenho um amigo meu que se formou, depois ele vai até assistir esse vídeo no YouTube, ele se formou em arquitetura, e aí teve a formatura dele, ele mandou foto para mim, só ele segurando o canudo, eu falei, formatura que foi essa sua, hein? Mas não pode ter aglomeração, não pode ter nada, né? Colocou a beca, tirou foto, só ele lá com... Mas o importante é que se formou, é isso aí que importa, não é verdade? Mas enfim, irmãos, o tempo passa para todos, por isso que eu falo, permaneça, fica firme com Jesus, fica na palavra, porque olha, quantas pessoas já passaram aqui por essa igreja? Umas, eu louvo a Deus, porque estão em outros ministérios, né? A Igreja da Graça é uma igreja evangelística, quantos se converteram aqui, foram para outros ministérios, estão bem lá, que Deus abençoe lá. Mas eu fico preocupado com aqueles que passam, se converte, se batiza, depois bate a cabeça na parede, fica doido e fica por aí, irmão, perambulando por aí, cheio de vírus, a morte aí pelas esquinas, aí as pessoas estão aí, andando de qualquer jeito. O que aconteceu? Me decepcionei. O pastor brigou comigo. Não sei o que, aquele outro. Criatura, toma juízo na cabeça. Volte para a casa do Senhor. Eu tenho comentado, cada domingo que passa aí, nós nunca estivemos tão perto da morte como estamos agora. A cada dia que passa, parece que a cada vez mais perto. Se eu perguntar aqui, não vou fazer o culto das lamentações, né? Mas se eu pegar o microfone aqui, 90%, perdi um amigo, até mesmo um parente, irmãos, é coisa séria, é ou não é verdade? Né? Mas olha só, nós não temos que ficar por aí perambulando, não, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, e parar com esse negócio de ficar o porquê, mas por quê, o porquê, olha, eu vou ficar na palavra de Deus. Olha só o que diz em Daniel, eu vou só resumir a história aqui para você, que eu não vou ler todos os versículos aqui, senão vai demorar muito. Nós já conhecemos a história, Daniel foi levado cativo, né? A nação de Daniel perdeu uma batalha, e o rei pegou ali alguns jovens hebreus daquela terra. Por quê? Naquele tempo o rei que vencia, ele saqueava aquele lugar, ele levava ouro, prata, venceu os soldados, acabou, ele saqueava tudo, e levava se tivesse jovens, levava para ser escravo, para ser cativo, fazia o que queria, como se diz, né? E Daniel foi um desses, foi levado. Só que Daniel, ele era um jovem diferente, ele era um jovem de Deus. E o que acontece? Alguns, a maioria já conhece a passagem. Logo que ele já chegou no local ali, no castelo do rei, aonde ele ia ficar, toda aquela regalia, o rei pegou aqueles jovens, falou, olha, trata deles. Daniel estava meio magrinho, meio mirradinho, o rei falou, olha, dê tudo do bom e do melhor. Imagina comer a comida do rei. E Daniel, quando ele olhou para aquelas comidas, não era ruim, né? Mas Daniel colocou algo no coração dele. Daniel falou assim,
eu não vou me contaminar com as coisas desse rei. Irmãos, às vezes a pessoa, eu já vi até pessoas falar assim, pastor, eu vou sair do meu trabalho, porque lá no meu trabalho, eu trabalho com alguém lá, do meu setor, que é macumbeiro, mas está com medo da pessoa fazer uma macumba, alguma coisa? Daniel ficou numa Babilônia, num local ali, mas ele colocou no coração, ele falou, eu não vou participar das coisas do rei, da comida. Foi um propósito que ele fez com Deus, porque se eu comer a comida do rei, é como se eu estivesse aceitando tudo ali naquele lugar. Foi um propósito que ele fez. Então, ou seja, então voltando aqui ao entendimento, aí o pastor tem que falar, olha, se você não quer trabalhar no meio dos pecadores, então vem trabalhar na igreja. Vem aqui para a igreja, fica aqui o dia inteiro, limpa a igreja, passa pano, fica aqui. Não, pastor, não quero trabalhar num lugar que só tem santo. Aí eu vou ter que pedir para Deus te promover um pouco mais. Falar, leva esse daqui dessa terra, leva ele para o céu, porque lá só tem santo. Não, pastor, aí eu já não quero essa promoção aí não, Então, ou seja, irmãos, você pode estar num local, você pode estar num trabalho, mas você pode, como Daniel fez, assentar no seu coração a não se contaminar com as coisas daquele lugar. E se Deus lá na frente preparar uma outra oportunidade, amém, é de Deus, Deus abençoe. Mas você não precisa perder a sua paz. A única coisa que você tem que fazer é não participar, não aceitar. A Bíblia diz bem claro, que há uma diferença, é Malaquias 3,18 que fala, se eu não me engano, Malaquias 3,18, eu acho que é isso que fala, que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença. Então, ou seja, se eu for pensar, é isso mesmo, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Se eu for pensar dessa forma, como eu dei o exemplo aqui, eu vou ter que ficar só dentro da igreja. Eu não vou ter contato com mais ninguém. Mas voltando aqui a Daniel, irmãos, o que acontece? Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel se colocava, não sei, de joelho, deitado, não importa, e ele falava com Deus. E você que colocou no seu coração, se não colocou, coloque. De você se consagrar mais, de você ler, eu não estou falando de virar fanático, tá, irmãos? Quem vira fanático fica doido. Mas se você colocar, sentar no seu coração assim, eu quero ser um pouquinho melhor. Não adianta você falar, eu quero ser o santarrão da terra. Esquece esse negócio. A vida espiritual, ela é de degrau em degrau. Pastor, não estou conseguindo subir um degrau inteiro, estou conseguindo subir meio. Tá bom, o importante é que está subindo. Triste é aquele que está, descendo, de cabeça para baixo. Mas se você está subindo devagarzinho, mas está subindo, isso é o que importa. Ou seja, se você fazer esse propósito, não, pastor, eu coloquei no meu coração, como diz a palavra, que Deus espera de mim coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Então eu vou buscar mais. Se prepare. Por quê? Porque você vai se destacar aonde você trabalha, seja na sua empresa, tudo o que você faz, vai destacar. A Bíblia nos fala ali nos evangelhos, onde Jesus estava falando com os discípulos, ele diz que os discípulos seriam a luz do que, irmãos? Do mundo. Ou seja, onde tem escuridão, aonde chega a luz, destaca. Então, Daniel se destacou. Mas por que Daniel se destacou? Qual que era o segredo de Daniel? Ele buscava Deus. Você quer destacar aonde você está? Não pisa na cabeça de ninguém, não queira ser melhor do que ninguém, não queira ser o sabichão, como diz, queira somente ser de Deus, porque você vai se destacar e vai destacar muito, porque aquele que às vezes quer destacar, quer subir na vida, mas quer subir na cabeça dos outros, puxar o tapete dos outros, ele não tem tempo nem para aprender, porque às vezes o tempo que era para ele estar aprendendo, ele está maquinando como que ele vai derrubar aquela pessoa, como que ele vai puxar o tapete dela. A pessoa é encapetada, vou falar abertamente aqui.
Enquanto ela está ali, como a Bíblia diz, na sua câmara, no seu quarto, na sua casa, ela está maquinando como que ela vai derrubar a pessoa, que plano que ela vai usar. Demônio puro na vida da pessoa. Agora, aquele que é de Deus, na sua câmara, na sua casa, ele está servindo a Deus, ele está cuidando da sua vida, da sua família. E o que Deus faz com essa pessoa? Levanta ela, coloca ela em destaque. E foi o que Daniel fez. Daniel se preocupava em buscar a quem? A Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. E Daniel automaticamente começou o quê? A subir, a destacar. E na hora, começou o olho gordo, os invejosos, começou a olhar, olha, esse aí, eu não vou nem falar essa palavra aqui, né? Mas é o queridinho do rei. Fica ali, começou a se destacar, o rei já colocou ele para governar, para cuidar, e eles começaram, irmãos, olha só, isso é um espírito maligno. É aquela coisa, a pessoa, não sei porque eu estou falando isso aqui hoje, essa mensagem depois vai estar lá no YouTube. Irmãos, a pessoa quer crescer numa empresa, em qualquer instituição, ela tem que primeiramente buscar Deus. E claro, se capacitar, né? Tem que ter essa capacidade, falando do entendimento aí do mundo. Agora, a pessoa está ali, tem toda a capacidade humanamente falando, Deus está abençoando. Irmãos, aquela que tem o pensamento de inveja, era para mim estar ali. Ixi, irmãos, olha, misericórdia. Aquela vaga era minha, olha, não sei o quê. Cuidado com esse tipo de gente, muito cuidado. Mas volta aqui para a palavra. E o que esse povo fez contra Daniel? Armaram uma lei encapetada, porque ele estava encapetado, e falaram, olha, como que nós vamos puxar o tapete de Daniel? O homem não peca, o homem é assim com o rei gosta dele, faz tudo certinho, já sei, ele ora 3 vezes ao dia. Por isso que um alerta isso aqui para nós, fizeram uma lei, os fazedores de lei, fizeram uma lei, olha, vamos fazer uma lei, que o rei consiga selar com seu anel, como se fosse o carimbo ali, que não pode adorar nenhum tipo de Deus, num período de 30 dias aí, não pode. Essa é boa, ele ora 3 vezes ao dia, vai dar certo. Fizeram a lei demoníaca lá, e levaram para o rei, acho que o rei estava meio dormindo, não sei, o rei foi lá e selou aquela lei, deu o veredito, e como diz a minha mãe, palavra de rei não cai no chão, naquela época, né? O que o rei falasse, não podia voltar atrás, e ele selou com o anel. Ele até pensou, quando ele foi olhar, foi ler a lei, o edito, ele falou, poxa, isso aqui vai prejudicar Daniel, ele gostava de Daniel, mas ele pensou em voltar atrás. O que eles falaram? Rei, não pode voltar atrás. Estou resumindo a história para você, tá? Não pode voltar atrás, não pode. O rei perturbou. Aí o que aconteceu? Versículo 16, olha só o versículo 16, Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, olha, guarda isso aqui, o teu Deus, a quem tu continuamente o quê? Serve, ele te o quê? Irmãos, imagina se Daniel tivesse desviado, imagina se Daniel estivesse em pecado, olha que coisa séria. O próprio rei, eu entendo aqui que o rei já estava se convertendo. O rei olhou, falou, em outras palavras, olha Daniel, não posso fazer mais vida. O rei comentou com ele, eu tenho olhado a sua conduta, e esse Deus aí que você está servindo, ele vai te livrar. Aí continua, o 17, e foi trazida uma pedra, e foi colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca do quê? De Daniel. 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê?
o sono. Resumindo, o rei ficou a noite toda perturbado. Ficou perturbado com essa decisão. 19. E pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por quem? Quem está acompanhando, diga amém. Diga Daniel. Com voz o quê? Triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Vou traduzir isso aqui melhor, tá? Por acaso, Daniel, Deus te livrou da cova dos leões? O rei ficou perturbado a noite toda. Mas o que chama a atenção aqui, que o rei, como eu dei o exemplo aqui, o rei estava até se convertendo já. Porque ele pensou, ele falou, poxa, será que esse Deus de Daniel livrou mesmo Daniel? De manhã ele foi o primeiro, correu lá, imagina, enquanto os outros estavam comemorando aqueles príncipes, satrapas, que a Bíblia diz que fizeram aquela lei, eita, já era, Daniel uma hora dessa, só está os ossinhos dele lá, os leões terminando lá, né? Porque, irmãos, era a pena daquela época, a pessoa era jogada, tinha ali uma cova, um buraco na pedra, cheio de leões lá dentro, e a pessoa era pena de morte, vamos dizer assim como também os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha de fogo, era a pena ali, né? E eles, ei, Daniel, uma hora dessa já era, não tem mais nada, acabou, jogou, acabou. Mas espera aí, não é bem assim. Aí o rei chega lá, e o que acontece? O 21, né? 21. Então Daniel fez o quê? Tem que falar, Daniel falou, mas morto fala? Por que ele falou? Porque ele estava o quê? Vivo. O rei espantou, ao mesmo tempo ficou feliz, falou, brincadeira um negócio desse. O cara está vivo. O que aconteceu? Aí continua aqui, ó. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive o quê? Posso traduzir aqui? Ô rei, bom dia, tudo certo aqui embaixo, dá até eco. Ele estava na cova, né? O rei ficou, não pode. Aí ele continuou aqui a pregação para o rei, ó. O meu quê? O que o rei tinha falado? O meu está grifado de amarelo aqui. No versículo 16, o rei disse o quê? O teu Deus te livrará. E aqui Daniel falou, o meu Deus fez o quê? Enviou o seu anjo e fechou a boca do quê? Dos leões, para que não me fizesse dano. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque foi achado em mim, o que achou em mim? Daniel falando, inocência diante dele, no caso de Deus, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito que algum. Deus olhou para o coração de Daniel, não tinha delito contra Deus, muito menos contra o rei. Aí a pessoa às vezes até trabalha num determinado local, diz que serve a Deus, mas quando o patrão vira as costas, ó, não posso falar, desce a lenha, né? Esse cara miserável, não aumenta o meu salário. Cuidado, pessoal. Isso aqui é um alerta para nós. Deus olhou para o coração de Daniel, até um mosquito está vindo aqui, e não viu no coração dele delito que algum. Deus olhou, não viu nada ali, e por isso que ele foi o quê? Foi salvo, né? Foi liberto ali. Onde que eu parei aqui, ó? No 22, né? E não viu delito algum. Aí o 23, então o rei muito se alegrou, o rei gostava de Daniel, alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu quê? Seu Deus. Aí tem gente, irmãos, que não quer entrar na cova dos leões, não quer, né? Não quer participar
das aflições, coloca para mim 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,8. Paulo falando a Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso quê? Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, falando prisioneiro de Jesus, que eu sou prisioneiro seu. Antes, faça o quê? Desista nas aflições do Evangelho. É isso que está falando? O que ele está mandando fazer? Participa das aflições do quê? Do Evangelho. Mas é segundo o poder de quem? De Deus. Primeira coisa, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Pastor, mas é pandemia, é fecha e abre. Olha, eu estou me sentindo envergonhado. Estou pouco me lixando. Não me envergonhe do Evangelho do quê? De Cristo. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Ai, pastor, falaram que as igrejas só querem ficar aberto só por causa do dízimo e das ofertas. Eu não me envergonho do Evangelho do quê? De Cristo. O que Paulo falou? Participa delas. Participa. Irmãos, se você crê que você é de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que o maior está com você, você vai se envergonhar do quê? Você vai prestar atenção no que um pecador fala? Em que uma pessoa que não tem um pingo de noção, desculpe as Maria, né? Mas Maria vai com as outras. É aquela pessoa que ouve alguém falando, repete o comentário daquela outra que estava endemoniada e fala tudo sem saber, sem conhecer. Você vai dar crédito a isso? Quando eu dou crédito a esse tipo de comentário, eu estou deixando a palavra de lado e dando crédito nessa conversinha boba, fiada. E Paulo falou a Timóteo, depois você lê, Timóteo estava meio envergonhado, não era uma pandemia, mas a igreja estava difícil, e Timóteo começou a se desviar. Paulo falou: Timóteo, participa, Timóteo, ainda que fique só você na igreja, mas fica ali, ainda que fique só o pastor da igreja, participe das aflições de Cristo, participa. Fica firme com Jesus. Pastor, mas na minha casa é só eu, pastor, eu tenho até vergonha de falar que sou evangélico. Cuidado, participa das aflições do Evangelho. Bata no peito e fala: olha, eu sou evangélico. E se algum engraçadinho te querer zombar da sua cara, fala: a primeira coisa, me respeita. O respeito eu acho que é o principal. Eu não vou discutir religião com ninguém, mas o respeito tem que haver o respeito. Agora, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Irmãos, olha, o mundo está prestes aquelas pessoas que estão no mundo, se elas não se converterem, se elas não aceitarem Jesus como Salvador da sua vida, elas estão prestes a passar uma vergonha terrível, irmãos. Não é essa vergonha que nós passamos aqui na terra, não. Alguém já caiu um tombinho na rua, às vezes no meio de pessoas? Ninguém nunca caiu? Não? Ixi, irmãos, não é vergonhoso às vezes? Eu brinco, né? Às vezes pode até machucar, mas a pessoa levanta tão rápido, né, que, olha, ela levanta mais rápido que ela caiu. Por quê? Porque ela não quer passar o quê? Irmão, isso aí é fichinha. Isso aí é fichinha. A vergonha que a pessoa vai passar diante de quem? Do Todo-Poderoso. Não se envergonhe do Evangelho de quem? De Cristo. Participa das aflições. Voltando para Daniel aqui, que ainda estamos falando, ele é o meu Deus, do Salmo 91. Irmãos, será que não foi vergonhoso para Daniel? Será que não foi? Daniel tinha uma posição lá no palácio. Imagina, e eu comentei de manhã, será que Daniel, você acha que Daniel foi como para a cova dos leões? Caminhando eu vou para a cova dos leões, oh glória a Deus, caminhando eu vou para... O Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram até um coral, né? Caminhando eu vou para a fornalha de fogo, vai me queimar, glória a Deus. Será que eles foram assim? Nós participamos das aflições do Evangelho assim? Não, irmãos. Eles eram homens, jovens, como qualquer outro. Será que eles não tiveram medo? Será que Daniel nunca tinha visto alguém sendo jogado lá na cova dos leões? O que acontecia quando jogava lá?
Os leões ficavam brincando, igual gatinho? Não, irmãos. Depois você lê aqui, aí tirou Daniel, o rei mandou jogar os outros lá. Os leões pularam, se apoderaram, antes deles caírem no chão, ali na cova, os leões já saltaram e pegaram eles. Era o que os leões faziam. Mas com Daniel, por que foi diferente? Daniel, e eu vou acrescentar aqui, sem adulterar a Bíblia, Deus não fechou só a boca do leão, não. Deus escondeu a unha também. Alguém já viu a unha do leão? Se ela só passar assim, já era, né? Mas Deus também deve ter amolecido as patas do leão também, porque se ele der um tapa daquele no pé do ouvido, como se diz, mata, não mata? E Daniel ficou lá, os leões ficou, ó, bem tranquilo. Bem, usou a barriga de um para dormir lá dentro. Que hora que vai abrir essa cova aqui, né? Ou seja, mas irmãos, com certeza, imagina o momento que ele estava sendo jogado ali. Daniel deve ter até questionado: poxa Deus, vão me jogar, eu estou com medo, eu sou um ser humano, eu sou um homem. Sadraque, Mesaque, Abednego, a mesma coisa. Mas participa das aflições do Evangelho. Participa. Se o que você tem de direi do Senhor, se Ele é o seu Deus, então vou ficar firme, eu vou participar. Mas eu não quero ser jogado na cova. Então está se envergonhando do Evangelho. Está se envergonhando. Porque se Daniel tivesse se envergonhado, o que Daniel ia fazer? Só 30 dias. O que é ficar 30 dias sem orar? Sem falar com meu Deus? Deixa, depois que passar esse negócio aí, a gente volta. Que esses pastores é tudo doido, para que ir na igreja? Quando passar essa pandemia aí nós vamos para a igreja, tudo volta ao normal. Então tá bom, já que a pessoa tem tanta certeza na sua vida assim, né? Que a própria Bíblia diz que o nosso amanhã pertence a quem? Pertence a Deus. Afinal de contas é só 30 dias, e se Daniel morresse nesses 30 dias aí? Mal com Deus, longe de Deus, longe da presença de Deus. Irmãos, vigia. Olha como o diabo age. Pastor, Satanás está por aí. Ele está procurando alguém para ele usar, para ele tirar da presença de Deus. Esse é o papel de Satanás. Satanás investe contra a igreja de Jesus, mas ninguém vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Ele investe contra a vida das pessoas, para quê? Para tirar, para desvirtuar a pessoa da palavra, para causar um reboliço na vida da pessoa, mas não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Às vezes, irmãos, olha, tem gente que tem vergonha de vir para a igreja, com a Bíblia então debaixo do braço, Deus me livre, a pessoa tem, os jovens então, não sei como é que é na escola, acho que se perguntar qual que é, que eles usam religião, qual que é a sua religião? Não, é que eu vou na igreja, que a minha mãe foi um dia que faz uma curva, mas uma curva longa, é crente ou não é? Eu sou, então pronto, é de Jesus, acabou. Não tem esse negócio, não, pastor, olha, mas na minha sala só tem capeta, o negócio lá é sério. E Daniel que tinha uma capetada em volta dele ali, que tramaram contra ele, comia junto com Daniel, trabalhava com Daniel, imagina a cena. Daniel, tudo bem Daniel, meu amigo, se prepare miserável, está chegando a sua hora, você vai morrer. Olha só irmão, que coisa séria. Mas ele era o quê? Era de Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu quê? É o meu Deus. O Salmo 91 fala da proteção. O que você está falando de Deus? Pastor, eu estou me envergonhando do Evangelho, é tantas aflições. Paulo falou, participa Timóteo, não foge não. Se a Bíblia fala, irmãos, o que há de vir, o quê? Virá. E não o quê? Eu não lembro, é Abacuque o quê, gente? Abacuque 3, 2, 2, 3, né? Que certamente virá e não tardará, se tardar, espera, mas certamente virá e não o quê? Não tardará. Mas a pandemia ninguém esperava, né? Mas veio, porque o que há de vir, o quê? Virá. O que nós temos que estar? Preparados. Olha Daniel, você acha que Daniel esperava isso? Ser jogado na cova dos leões? Mas veio para ele, e o que ele fez? Participou das aflições, por amor ao quê? Por amor à palavra, irmãos, por amor à palavra de Deus. Agora,
Imagina, nós não estamos vivendo em um país que o evangelho é proibido, que nós temos que fazer reuniões dentro das grutas, dentro da terra. Não, nós estamos num país que é laico, um país que, entre aspas, né? E tal. Mas e mesmo assim tem gente que tem que ir lá para onde estão queimando os cristãos lá, né? Lá sim o negócio lá é feio. Lá é as páginas da Bíblia rasgada, guardada no bolso, escondida, abre ali e não tem nem a Bíblia completa. Ali é coisa séria, perseguição mesmo, coisa maligna. E às vezes a pessoa se envergonha do Evangelho de Cristo, num país tão abençoado, né? Tem liberdade para você adorar a Deus. Olha, irmãos, participa das aflições do Evangelho. Volta lá no Salmo 91, por gentileza. Onde nós começamos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Olha só, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha o quê? Fortaleza, e nele o quê? Confiarei. Não podia deixar de falar isso aqui. Vai lá no Salmo 125, volta aí, vai à frente um pouquinho, você vai encontrar o Salmo 125, que é bem conhecido. Tem até uma musiquinha que eles cantam aqui. Os que confiam no Senhor serão como os montes, o quê? Que não, mas permanece para... E por aí vai. Vamos ler? Olha só, Salmo 125, versículo 1. Diz assim, ó: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas será que o monte de Sião não aguenta pancada também? Claro que vem. Eu dei esse exemplo de manhã. Imagina, tem um monte aqui que é o mais conhecido. Alguém já ouviu falar no Morro do Urubu? Alguém já ouviu falar? Alguém já foi lá? Eu não conheço. Lá tem urubu mesmo? Não, eu pergunto, irmãos, né? Por que é Morro do Urubu? Ninguém sabe? Meu Deus, tem que estudar mais história de Paraná, né? Mas eu não conheço, eu vi esses dias, Morro do Urubu, falei, deve ter cheio de urubu lá, eu não vou lá não. Mas enfim, o morro lá, o Monte do Urubu está lá. Ali vem tempestade, vem vento. Um dia desse eu fiquei sabendo, porque tinha uma matéria, já tem quase um ano já, que tacaram fogo lá no Morro do Urubu. Aí por isso que eu fiquei sabendo, estava lá na matéria, Morro do Urubu pega fogo. Eu falei, mas meu Deus, que negócio é esse? Aí que eu fui saber que tinha, né? Tacaram fogo no Monte do Urubu, queimou lá o capim, mas queimou o monte? Deu uma despelada lá, queimou a vegetação, mas o Monte do Urubu está lá. Aí vai lá, pisa lá, anda, vem vento, vem tempestade, e o Monte do Urubu está lá. Aquele outro lá também de Ouro Preto, lá do Embratel, que eles falam. Por isso que a Bíblia diz, serão como os montes. Em Sião tinha esses montes ali, e vinha tempestade, vinha chuva, e eles ali, inabalável. Mas vem a tempestade, mas vem a dificuldade. Não significa que não vai ter, como dizem, não vai ter pancada. Vai ter, mas você vai permanecer o quê? Eu gosto de um versículo, acho que é Eclesiastes, é 10:4, Eclesiastes 10:4. Se não for 10:4, é 4:10, mas eu acho que é 10:4. Que diz assim, levantando contra ti o espírito do governador, não é o governador do estado não, é o governador desse século aí, levantando contra ti o espírito do governador, não deixes o teu quê? Só isso aqui basta para nós. Você tem um lugar diante de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos, que sobre todas essas coisas eu sou mais do que... Então qual que é a sua posição? Não vai falar derrotado, pelo amor de Deus. Qual que é a sua posição, irmãos? Mais do que? Essa é a sua posição. E o que o espírito do governador vai querer fazer? Tirar você da posição de mais que vencedor, para você ser mais que perdedor, derrotado. Mas espera aí, levantando contra ti esse espírito, não deixes o teu quê? O teu lugar. Olha aqui, Satanás, esse é o meu lugar.
Jesus levou as minhas enfermidades, meu corpo é curado pelas pisaduras de Jesus. Mas Satanás quer o lugar na saúde. Satanás quer um lugarzinho lá no corpo, para provocar o terror. Satanás quer um cantinho também no casamento, para dar umas cutucadas às vezes de vez em quando. Daqui a pouco um taca a panela no outro, a frigideira, o óleo quente, Deus me livre, né? Satanás quer um espaço na mente também. Deixa eu ficar um pouquinho aí nessa mente que eu vou provocar o terror aí. Aí só vai vir pensamento do inferno. Não. Levantando contra ti esse espírito do governador, não deixe o seu lugar. Deus, eu tenho um lugar. E Daniel tinha um lugar diante de Deus. Qual que era o lugar? Eu sou um adorador, eu sou um crente, eu sou um homem de Deus. E eu não vou deixar o meu lugar. Mas o espírito do bicho levantou ferozmente contra ele, querendo acabar com a vida dele. Mas não deu certo. O plano, falhou. Imagina, irmãos, esses caras usados por Satanás, que fizeram isso contra Daniel, foram para suas casas, tranquilos, com a mente, já era, amanhã o rei já vai me colocar como presidente, como príncipe, o Danielzinho já foi, vão recolher os ossos lá da cova, que o leão não come osso, né? E vai estar, bem tranquilo. Daqui a pouco eles chegam lá no palácio para trabalhar. Quem que está lá recebendo eles de novo? Daniel. Estão atrasados, hein? Mas Daniel? O que Daniel? É uma visagem, não pode ser. Me belisca. E Daniel lá, vamos trabalhar, pessoal, tudo normal. Porque o plano de Satanás foi o quê? Foi desfeito, irmãos. Irmãos, volta para o Salmo 91. Onde nós começamos, para nós terminar. Então confia no Senhor, que você não vai se abalar, não vai mesmo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o que? Confiarei. Confia em Deus. Mas não é só confiar quando tudo está bem, independente da situação. Confia em Deus, confia mesmo. Confiar é se lançar nos braços de Jesus, não é ficar com o pé atrás, não, vai que eu vou, não, Jesus cuida da minha vida, cuida da minha saúde. Olha, irmãos, Deus está te protegendo, está te guardando até aqui. Eu sempre tenho falado na oração, nós podemos bater no peito e falar, até aqui, o Senhor tem o quê? Tem me ajudado. De manhã, eu conversei com uma irmã nossa, que ela me ligou a semana passada, e ela me ligou, e adivinha o que ela falou quando ela me ligou? Qual foi a notícia que ela deu? Alguém já pensou, né? Pensou certo. Pastor, estou começa com C, Covid. Né? E me ligou e falou, pastor, estou com Covid. Falei, amém, vamos orar, irmão, vamos ficar firme, olha, não desanima e tal. Atendi ela, beleza, glória a Deus. E aí hoje eu até conversei no culto, depois terminou o culto, ela veio falar comigo, ela falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. Falei, então conta o que aconteceu. Olha, eu tive lá os sintomas, e só contar um pouquinho do testemunho dela. Eu tive todos os sintomas, e na hora, pastor, quando teve aquele sintoma, eu não pensei em outra coisa, já pensei no vírus lá. Mas ela falou que a minha casa, ela mora numa região, ela falou, tem muito dengue lá na região da minha casa. E eu fiquei meio assim, falei, ou é dengue ou é o bicho, né? Os dois matam, né? E aí ela fez o exame. Primeiro, ela fez o exame de dengue. Primeira coisa que ela foi fazer. Falei, tá certo, irmã, a senhora tem que ir descartando, né? Ela fez o exame de dengue, deu negativo. E aí ela fez o exame do coronavírus, adivinha o que deu? Positivo. Deu positivo. E aí ela veio aquela preocupação, aquela coisa, porque uma das mais coisas que abala é o psicológico. Ixi, irmão, se ficar pensando que vai morrer, então é aí que morre logo. Né? Tem que ficar na palavra, tem que confiar em Deus, essa é a palavra certa, confia em Deus. E aí ela e vai, teve falta de ar, né? Não foi internada, ela é até uma pessoa que, ela
direto ela manda vídeo para mim, esse negócio, gosta muito desses alimentos naturais, essas coisas, ela pratica isso aí, a medicina alternativa, né, que eles falam, né? E o médico fez lá a receita, ela tomou o medicamento que eles passam, e por mais que se é comprovado ou não, o médico passa aquele lá, né? Eles batem contra tudo, mas você não sai de lá com a mão vazia, eles te dão um receituário lá, por mais que eles são contra e falam que não serve para nada, mas você sai de lá com um remédio lá. E ela foi, tomou a medicação, teve todos os sintomas aí, teve febre e tal. E aí, resumindo, ela falou, pastor, eu saí lá que eu fiz o exame, peguei a medicação, no outro dia, eu não estava sentindo mais nada. No outro dia, ela já não estava sentindo mais nada. Nada mesmo. Ela tomou a medicação. A única coisa que ela falou que sentiu, que foi um mal-estar no estômago, acho que é o remédio, que é muito, muito forte, esses remédios, ela sentiu um mal-estar muito grande. O remédio tem um efeito colateral muito grande, né? E foi isso que ela sentiu. E aí ela continuou ali, mas ela falou, pastor, já no outro dia, passou esse sintoma, eu já fui trabalhar, na casa dela, tipo assim, ela ficou em casa, mas já foi fazer o que ela tem que fazer, ficou lá de quarentena, só ela e a filha, mas a vida dela é normal. E aí ela terminou toda a medicação, e agora ela veio falar, pastor, não sei o que aconteceu, porque eu fui lá, eu esqueci o nome do outro exame que faz aí, para saber se tem o vírus no sangue, né, quem já pegou, às vezes até assintomático. E resumindo a conversa, irmão, ela foi essa semana, fez o exame, e não tem nada no corpo dela, absolutamente nada. E ela falou, mas pastor, não pode, o que aconteceu? Será que foi um erro médico? Eu falei, eu não quero acreditar que seja um erro médico, eu quero acreditar que Deus fez o quê? Fez um milagre na vida dela, irmãos. A Bíblia diz que Deus faz voltar atrás o quê? O sábio. Como que a pessoa faz um exame, dá positivo, sente todos os sintomas ali, e agora, porque não tem caso aí que medicação mata o vírus, muito pelo contrário, o vírus fica ou não fica no corpo da pessoa, né? Vira até ali a imunidade, vamos colocar assim. E aí ela fez o exame, falou, pastor, não tem nada, eu estou para mandar repetir. Falei, irmã, acredita na palavra, vai repetir nada não, Deus abençoou a senhora não orou, nós não oramos, falei, então pronto, para que a senhora orou? Para Deus me curar. Ué, e vai esperar o quê? Que foi um erro médico? Não, vou esperar que foi a cura. Irmãos, Deus é Deus, Ele sabe, direi do Senhor, Ele é o meu quê? Ele é o meu Deus, eu vou confiar. Fui jogado na cova, mas Deus me abençoou, Deus me fortaleceu, amém? Se coloque de pé, vamos orar, tá bom para nós? Pastor, mas que coisa, irmãos, é Deus, Deus é fiel. Eu vou até conversar com ela depois, que eu acho que eu vou até gravar esse testemunho dela, vou mandar para o missionário, para o SOS, que ele está fazendo um placar da vida, lá já tem não sei quantas mil pessoas que já foram curadas do Covid-19, né? Muitas pessoas, e Deus é maravilhoso, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, saia daqui hoje com essa palavra, esse é o meu Deus, hein? Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Jacó, de Isaac, mas é o meu Deus também, o Deus do João, do Joaquim, esse é o meu Deus, amém?